Muito obrigado pela essa oportunidade. Mais um tempo para Deus. Queremos falar sobre o casamento do Adão e Eva no Jardim de Éden. Então, antes de tocar naquele ponto, queremos ler ainda no Gênesis capítulo 2, verso 10 e até 12. E saiu o rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. E este que rodeia toda a terra da vila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bdellium e pedra de sardonica. E o nome do segundo rio é Guion, este que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio era Tigre, este que vai para o lado oriental da Síria. E do quarto rio é Eufrate. Esse é o primeiro ponto da leitura. O segundo, no mesmo capítulo 2, verso 18, e disse ao Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora e donei para ele. Vendo, pois, o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e toda a árvore do céu. Os trouxe a Adão para esta vez ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a todas as almas viventes, isso foi o seu nome. Adão pôs o nome todo a cada animal do céu, árvore do céu e da terra do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costeletas e cerrou a carne em seu lugar. E Adão, e da costeleta que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é só osso de meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto dos homens foi tomada. Portanto, deixarei o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegarei-se a sua mulher, e será uma carne, um osso e também uma carne. Palavra do Senhor Jesus. Hoje queremos falar sobre o casamento do Adão e Eva. Deus não deveria fazendo essa promessa grande do casamento de Adão e Eva, enquanto que não preparou ainda lugar para eles. Porque na criação, quando Deus criou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até quarto, quinto e sexto dia, aí não foi ainda, não tinha chuva. Não tinha chuva que deveria também ajudar as plantas. Então Deus provoca um rio que chama um rio grande. Esse rio, semelhante ao rio quase que nós temos aqui em Angola, então que tinha 4 braços. E esse rio para ajudar o homem. E esse homem que se chama Adão. Adão é o nosso antepassado, é o nosso ancestro de muito tempo. A primeira criatura de Deus foi Adão. Então, quando Deus criou Adão e Eva, no capítulo 1, no verso 26, ele disse: vamos criar o homem e mulher da nossa semelhança. Criou Adão, o homem espiritual, que significa macho espiritual, e fêmea espiritual, que foi a Eva. É por isso que hoje também, mesmo na igreja, se há uma serva que vai pregando o evangelho no altar de Deus, não é pecado, porque ela foi criada espiritualmente. Primeiro foi a criação de Adão, espiritualmente Deus criou Adão, espiritualmente Deus criou também a Eva. No capítulo 1, do Gênesis capítulo 1, 26 até 28, a Bíblia diz que vocês vão multiplicar, mas aquilo foi espiritualmente na criação, aí não foi ainda formado. Depois Deus deu um desenho no pó, ele formou o pó, e esse pó que ele deu o desenho, chamou o pó o homem, soprou no pó. No tempo que Deus soprava no pó,
Na mesma hora quando Adão entrava no pó, é na mesma hora também que a Eva espiritual entrava no pó. Uma salva de palmas, glória ao Senhor. Então, eu gosto muito dessa palavra. A Eva espiritual também entrou no mesmo pó do Adão. Depois de Deus criar todos os animais, então o Adão ficou isolado, porque Adão dava nome a todos os animais. Dava que esse animal se chama, esse é vaca, e esse boi, esse é cabrito, esse é uma cabra. E Adão que deu todos os animais, os pássaros do céu, os animais da terra, do mar, peixe, tudo. E Adão que deu nome. E quando Adão dava nome, a Eva ainda não foi acordada. Ela estava adormecida. Então o profeta quer revelar sobre o segredo do rio. Esse rio que chama o rio de Éden é o símbolo do Senhor Jesus. Esse rio grande que saía no Oriente é o símbolo do Senhor Jesus. Os 4 braços é o símbolo da terra. O número 4 significa a libertação da terra. Significa no Oriente, no Norte, no Sul, no Oeste, no Leste. Tem a palavra do rio, do Evangelho, do Messias que se chama Jesus. Eu agradeço ao Senhor agora que o povo de Deus tem que entender e tem que saber o que significa o rio do jardim de Éden. Esse rio tinha 4 braços. O primeiro braço chamava Pichon, aonde que encontra diamante e ouro, bdellium, topázio, crisolite e tudo. Essas pedras também se encontram em Angola. Essa pedra também se encontra na área da Etiópia. E isso tudo, o profeta quer revelar ao povo de Deus, que Pichon revela na palavra de Deus o lugar da prosperidade espiritual. Pichon é Cristo, que revela no povo de Deus que o povo, que é o cristão, deve ser espiritualmente crescido. Não é crente, basta alguém te ofender na cidade, ou tem briga com o teu marido em casa, não vou mais na igreja, também você que me levou na igreja, não vou, não. Tem que ser crente maduro. Pichon é o lugar da prosperidade espiritual, está escrito no 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Revela que Jesus era rico, do rico que ele era. Então se transformou pobre para nos deixar a riqueza dele. Essa riqueza é a sabedoria de Deus. Essa riqueza, não aquele que muitos pastores que pregavam a fé, pregavam o evangelho da salvação, já tornaram o evangelho da prosperidade. Oh, gado, obrigado Jesus. Lugar da prosperidade espiritual é alguém que é prospero espiritualmente na fé e no poder do Espírito Santo. Isso é a primícia de Deus, o Pichon, que é o símbolo do Messias. O segundo rio se chamava Guion. Guion é lugar sagrado que chama água da vida. João capítulo 7, 37 a 39. Jesus disse que vai beber a minha água. Essa água mesmo, que ele vai beber, o rio da água da vida vai lhe levar até a eternidade, até na vida eterna. João capítulo 7. João 7, 37 a 39. Glória a Deus. Esse rio do Guion, esse braço do Guion é símbolo do Espírito Santo de Deus. A igreja que não tem Espírito Santo de Deus não é uma igreja. A igreja que não fala do Espírito Santo, aquele mesmo não é igreja. Porque a igreja do Senhor tem que ter o Espírito Santo e tem que ter o dom de Deus. Diga comigo, amém. Tem que ter o dom de Deus convosco. Guion nos revela do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o consolador da igreja. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é advogado da igreja. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o selo de Deus. O crente sem o Espírito Santo, aí não há salvação para eles. É por isso que hoje queremos falar do que o Adão e Eva, para ser casada, deveria ter o poder de Deus do rio do jardim do Éden. Esse rio do Espírito Santo, esse rio da palavra de Deus deverá encher a vida deles. O terceiro se chama Idekel. Aí é um lugar da rivalidade entre o gado, a mulher e a descendência da cobra, que é o diabo, que significa Idekel revela o terceiro, o rio, revela o segredo da rivalidade. Está escrito no Gênesis capítulo 3, o verso 15 até 17. Revela o lugar da rivalidade entre a descendência da mulher, que é o Messias,
vai pisando a cabeça da cobra e a cobra vai lhe mordendo na calcanhado, então ele vai pisando a cabeça da cobra. Isso é um segredo mais importante sobre esse rio do Jardim do Éden. O quarto fala sobre a Efrata. A Efrata é o lugar da libertação. Colossenses capítulo 2, 8 a 14. João 7 também nos revela sobre o segredo desse Efrata, é o número 4 da libertação. Jesus levou as nossas culpas. Jesus levou nossos erros na cruz do Calvário. Ele nos salvou, que significa esse rio revela sobre um segredo muito importante. O ponto 1 desse rio revela também, esse rio do Éden, revela os 4 evangelhos de Cristo. Outro fala de Mateus. Mateus revela Jesus tipo rei dos reis. Mateus revela Jesus, rei dos reis, que ensina a sua igreja, que dá força na igreja. O Marco revela que Jesus é o boi de Deus, o servo sofrendo, que passou tanto combate. O Marco revela Jesus é um vô de Deus. E Lucas disse: Jesus é o filho de homem, o redentor, é o profeta. Ouve-lhe. Antes de ser salvo, nesse tempo que a igreja está a passar, tem que ouvir Jesus. Sem Jesus não há perdão de pecado. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há regresso da eternidade. Sem Jesus não há vida eterna. Sem Jesus não há cura divina. Sem Jesus não há libertação. Sem Jesus não há salvação. Então, aquele Lucas disse, esse profeta, que significa enviado de Deus. Nesse tempo, a gente não vai estar salvo em nome do profeta Timóteo, não. O nome do profeta fulano, não. Nesse tempo que a igreja está a passar, tem que acreditar em Cristo Jesus, é o único profeta, um grande profeta que Deus mandou para salvar o mundo. Nós somos filhos de profeta, mas o grande profeta é o Messias Jesus. Então João revela que Jesus é a águia, o mensageiro do Pai, que trouxe a visão da divindade de Deus. Então parecerá explicar ao povo de Deus que o homem de Deus, o Adão, ficou sozinho. Então Deus bateu ele na costeleta, tirou uma costeleta da forma a senhora, que chama Eva. E então, quando ele acordou no sono, eu me lembro profeticamente, deve ser 13 dias. Porque Jesus também fez 13 dias na terra antes de ressuscitar, nascer a igreja. Então, depois, quando ele acordou, encontrou mulher. Disse: esse agora vai ser chamada o osso de meus ossos e carne da minha carne. Vai ser chamada mulher. Aqui o profeta quer revelar que a Eva é a igreja e o Adão é o Cristo. Se a igreja adorar Cristo em espírito e em verdade, seguir o caminho do Cristo, a Eva vai ser salva. Então, a Eva foi a primeira mulher da nação, da humanidade. Então, hoje, a igreja é a primeira mulher do Messias. E o Adão é o tipo de Cristo, que é o nosso Salvador, que significa para encerrar que Deus abençoa o seu povo. O profeta quer dizendo que o casamento do Adão e Eva no jardim de Éden foi uma benção. Mas o que significa o Éden? O Éden significa um lugar, um paraíso de Deus, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de repouso, um lugar de bênção divina de Deus. Agora o Éden é a igreja do Senhor. Quando você tem problema, você tem sida, você tem feitiço, você tem magia, tem problema espiritual, vem aqui no profeta Timóteo, na porta do céu há cura e libertação. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe.